Olá, aluno! Estamos aqui mais uma vez no Fundamentos Aulas Online e hoje nós vamos resolver uma prova de aprendiz de marinheiro a pedido aí do meu irmão Ronaldo, e ele vai estar fazendo esse ano aí a prova e eu vou estar disponibilizando aqui no nosso canal a resolução das provas anteriores de aprendiz de marinheiro. E essa prova foi aplicada o ano passado, certo? Nós vamos nos basear na prova amarela, certo? E nós estaremos aqui então resolvendo toda a prova não, desculpa. Nós estaremos resolvendo a prova, a parte de exatas, a parte de matemática e ciências. Ciências que é química e física, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, esteja à vontade, solicitar listas de exercício ou alguma coisa pertinente aí que vai te ajudar na preparação dessa prova. Então entre em contato aí, escreva aí, se inscreva no canal também, dê o seu like e vamos lá, pessoal, vamos estudar. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes para não ficar muito cansativo, e eu vou fazer assim, eu não vou somente me ater na resolução das questões não, a gente vai resolver de fato todas as questões, mas eu vou estar aqui também comentando o assunto, né, de cada questão e dando dica para vocês de como resolver a prova. Essa prova ela é uma prova de 50 questões, pelo que eu percebi aqui, de 20 a 30 são a parte de matemática e de física e química, que é a parte de ciências. São questões, acho que são 10 questões de português e 10 de inglês, se não me engano, ou alguma coisa assim, mais ou menos nessa proporção. Então a maior parte é a parte de exatas, e exatas é onde o pessoal tem grande dificuldade, tem mais dificuldade, ok? Eu gosto muito de resolver prova de escolas militares porque eu estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fui da turma Áquila de 2012 a 2015, e eu lembro que na minha preparação eu resolvi muitas questões, mas muitas. Tinha um livro na minha época chamado livro Questões de Matemática, eu não sei se ainda hoje ele existe, mas eu lembro que na minha preparação eu fiz todos os exercícios desse livro, né? Não só da parte dessas de exatas, mas também estudava outras matérias também, química, física, tinha o Colégio Naval cobrava também química, física, o Colégio Militar também, mas eu passei nas 3 provas, né, no Colégio Militar, no Colégio Naval e na EPICAR, mas no Colégio Naval foi onde eu tinha passado, na EPICAR foi onde eu tinha passado e classificado. Os outros eu passei na prova, mas não fiquei dentro do número de vagas. E eu estudei lá então de 2012 a 2015, foi uma experiência ótima. Depois eu saí, fiz Universidade Federal, fiz Engenharia Química e hoje eu estou empregado como engenheiro químico numa prefeitura. Então é isso, pessoal, estudem porque vale a pena, façam bastante exercício, essa é a dica que eu dou. Além da teoria, né, é necessário, né, a teoria para você poder fazer os exercícios, mas é imprescindível fazer muitos exercícios, ok? E aqui eu vou dando dicas de como você resolver as questões de uma forma rápida, porque não é só saber resolver, você tem que resolver rápido, né? Porque a prova tem um tempo curto, são muitas questões e cabe todo macete, qualquer macete é sempre bem-vindo a fim de você ser preciso na hora de resolver questões, ok? Pessoal, esteja à vontade, comente, peça, faça pedidos aí, no que eu puder eu estarei ajudando você a atingir a sua aprovação, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Resolução da prova de matemática e ciências. A prova é a prova amarela. Eles têm 4 tipos de provas e eu peguei aqui a prova amarela. São todas iguais. As provas são iguais, só mudam a ordem das questões, ok? Então eu me baseei na prova amarela. Depois eu vou estar disponibilizando essa solução aí no site. Para você baixar. O slide também vai estar lá no site. Tudo que eu desenhar aqui nos slides
Tudo que eu escrever nos slides vai estar lá. Vou tentar me organizar aqui, fazer a coisa bem didática, bem organizado para você ter um material aí de qualidade para te ajudar aí nos seus estudos, ok? Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão, que é a questão 21 da nossa prova amarela, diz o seguinte: seja f uma função real definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, o conjunto imagem dessa função é o intervalo. Então, essa é uma questão muito tranquila, uma questão em que ele pede qual é o conjunto imagem de uma função do segundo grau. Então, essa função aqui é uma função do segundo grau. A gente aprende dois tipos básicos de funções. A função do primeiro grau e a função do segundo grau. A função do primeiro grau é aquela que tem um formato ax mais b. E a função do segundo grau é aquela que tem um formato ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Numa função, a gente tem o domínio e a imagem. Para essas duas funções, basicamente, o domínio é qualquer valor para x, ou seja, qualquer valor que eu tenho, qualquer valor real, pode ser valor de x, que aí vai dar um resultado em y. Mas os valores da imagem, que são os valores pertinentes a y, ele varia. De que forma? Olha só, essa daqui é uma função do segundo grau, e nós sabemos que a função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Então, essa parábola, ela pode ter concavidade para cima, se o a for maior que zero, ou ela pode ter uma concavidade voltada para baixo, se o a for menor que zero, ok? Então, beleza. O domínio são qualquer valor para x aqui. Então, se eu perguntasse qual era o domínio dessa função, seria qualquer valor real. Então, domínio seria reais. Mas a imagem varia. Varia como? Então, pois bem, para o domínio significa os valores de y que existe valor para essa função. Então, seria aqui, ó, no meu eixo y, qualquer valor para y, que vai desde o vértice y, o y do vértice, vou botar assim, ó, y do vértice, aqui também, ó, ponto mais negativo, o y do vértice, só que aqui, quando a é maior que zero, vai do y0, vai do y do vértice até o mais infinito. Quando ela tem concavidade voltada para baixo, vai do y do vértice até o menos infinito, o infinito negativo, ok? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que achar o y do vértice. E qual é a fórmula do y do vértice? A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a, que é essa coordenada aqui do y do vértice. Então, eu tenho que calcular o menos delta sobre 4a para determinar, então, qual é a imagem dessa função. Então, vamos achar o valor de delta, primeiramente. O valor de delta é b ao quadrado menos 4ac. O valor de a aqui, ó, pela nossa função, o a é igual a 1, o b é igual a menos 3, cuidado com isso, e o c, cuidado com esse sinalzinho aqui de menos 3, né? E o c é igual a 2. Então, eu aplico aqui na fórmula do delta, b ao quadrado é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é o 2. Então, delta vai ser igual a 9, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 2, 8. Então, o delta dá igual a 1. Então, o y do vértice, a coordenada y do vértice é menos 1 sobre
4 vezes o A. O A é 1. A gente viu aqui, o A é 1. Então, menos 1 quarto. Ok? Então, como é que a gente escreve, então, a imagem? Então, a imagem é y pertence aos reais, porque imagens são valores de y, tal que y é maior ou igual a menos 1 quarto. Ok? Eu posso escrever dessa forma, ou também posso escrever da forma de intervalos, que vai de colchete fechado menos 1 quarto, vírgula, até mais infinito. Opa, o infinito, pessoal, é sempre aberto. Deixa eu corrigir aqui. O infinito é sempre aberto. Então, tá lá aqui, é sempre aberto. É sempre aberto. Então, a nossa resposta, ou posso colocar colchete aberto, ou posso colocar aqui também um parênteses, tá ok? O parênteses significa que o colchete é aberto, o intervalo é aberto, certo? Sempre quando a gente tiver um dos extremos do intervalo infinito, a gente utiliza o aberto, ok? Então, aqui, resposta dessa questão, letra C. Tudo bem? De função de segundo grau, o que é importante saber? É importante você saber o formato do gráfico. É uma parábola, de acordo com o coeficiente, o A, ela vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. É importante saber qual o significado do delta. O delta, ele vai determinar a quantidade de raízes. Uma função de segundo grau, ela pode ter até 2 raízes reais. Ela pode ter 2 raízes reais, ela pode ter uma raiz real ou nenhuma raiz real. Então, a depender da função, eu vou ter o gráfico tocando aqui no eixo x, ou não, ela pode tocar nos 2 pontos, aí ela vai ter 2 raízes reais, ela pode tocar em um ponto só, ela vai ter uma raiz real. Alguns dizem assim, 2 raízes iguais, uma só raiz. Ou ela não pode ter, ou ela pode não ter raiz, ela está flutuando, com concavidade voltada para cima, com concavidade voltada para baixo. É importante saber o vértice, o x do vértice e o y do vértice, certo? E é importante saber o domínio, imagem, a determinar o domínio, imagem, isso são muito importantes, ok? Pontos importantes da função do segundo grau. Ok, então, resposta letra C. Vamos então para a próxima questão. Essa próxima questão é uma questão de simplificação. Ela diz assim, ó, a expressão, aí ele te dá lá uma expressão, quando simplificada, considerando a condição de existência dessa simplificação, tem como resultado... Pois bem, aqui ele falou de algo muito importante, considerando a condição de existência dessa simplificação. Por que ele disse isso, pessoal? Pelo seguinte, aqui você percebe que você tem incógnita no denominador, correto? Quando a gente tem incógnita no denominador, a gente tem que ligar um alerta. Por quê? Porque podem existir valores do denominador que zera esse denominador. E a gente sabe que não existe divisão por zero, ok? Mas aqui ele já escreveu considerando as condições de existência para você considerando que existe, que os valores atribuídos a essa incógnita, que no caso aqui é Ezinho, pode ser qualquer valor pertinente, que não excluindo os valores que não são pertinentes, ok? Então foi só por isso que ele disse dessa forma. Então ele quer basicamente que você fatore, né, o numerador e denominador dessas frações aí, realize esse cálculo e encontre o resultado, ok? Pois bem, quando a gente olha lá tanto para o numerador quanto para o denominador, nós observamos que existem ali polinômios de segundo grau, ok? Então a gente vai ter que
aplicar aquela teoria de fatoração. Só que quando a gente dá uma olhada mais atenta, perceba que ela não está organizada da forma como a gente deve organizar um polinômio na ordem decrescente, do maior expoente para o menor expoente. Então o que a gente primeiro vai fazer? Vamos organizar para ver se ali a gente encontra um quadrado perfeito ou um trinômio de segundo grau, ok? Então organizando aqui, eu tenho aqui, ó, a ao quadrado menos 3a mais 2 dividido por a ao quadrado menos 5a mais 6 dividido por a ao quadrado menos 5a mais 4, a ao quadrado menos 7a mais 12. Ok? Beleza, então eu só organizei. Aí o que a gente percebe aqui? Que esses trinômios do segundo grau, eles não são quadrado perfeito. Né? Aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, não é um quadrado perfeito. Seria um quadrado perfeito sendo aqui 2, aqui duas vezes, sendo aqui 2, aqui não é, já não é um 2, não é um quadrado perfeito. Então, isso daqui é um trinômio de segundo grau, tá? E uma dica que eu dou, quando for trinômio de segundo grau e você tiver que fatorar, você pode fazer isso tratando como se fosse uma equação de segundo grau, achando delta e achando as raízes, então fatorando, que é um caminho um pouco mais trabalhoso, ou você pode fazer por soma e produto. Soma e produto é a melhor opção de resolver equação ou fatoração do segundo grau, certo? Por quê? Porque normalmente os examinadores, quando eles vão fazer questões, eles já se preocupam em colocar valores de delta que sejam quadrados perfeitos, e valores de raízes que são números naturais, ok? Então, sendo assim, você consegue fazer por soma e produto, certo? E qual é o raciocínio para você fazer por soma e produto? Olha, eu vou passar aqui o caminho das pedras, eu vou até separar aqui, porque isso é importante, porque eu vejo muita gente já caindo, fazendo Bhaskara, e aí perde muito tempo, e a chance de você errar na hora da prova, nervosismo e tudo mais é grande. Então, faça sempre por soma e produto. Se não der para fazer por soma e produto, você então aplica Bhaskara, ok? Mas soma e produto é a nossa primeira intenção de fatoração, ok? Então vamos lá. A ao quadrado menos 3a mais 2. Eu vou escrever aqui embaixo para facilitar, olha só. A ao quadrado menos 3a mais 2. Então, como é que você vai fatorar? Olha, a soma e produto, você só pode aplicar a soma e produto quando aqui for 1. Quando aqui, ó, aqui for 1, ok? Se não for 1, ou seja, for algum número que der para você dividir todos os fatores, você divida, né, a fim de encontrar ali 1. Se não der, você vai ter que então fatorar encontrando as raízes e fazendo aquela fórmula de Bhaskara, ok? Beleza. Então vamos lá. Então você vai raciocinar da seguinte forma: qual número cujo o produto seja 2 e a soma ou a subtração possa dar 3? Perceba que eu ignorei o sinal. É assim que você vai pensar. Eu acho que assim fica mais fácil. Então, a soma de 2. O produto, qual é o número que o produto dá 2? Então, eu vou botar aqui, ó, P de produto e S de soma, para você identificar aí. Então, produto dá 2. 2 vezes 1, correto? Existe algum outro? Natural, número natural, tá, pessoal? Número natural. 2 vezes 1, tá? E a soma ou a subtração possa dar 3. Realmente, 2 mais 1 dá 3. Então, é bem provável que esse seja 2 e 1. Então, em seguida, você vai fazer assim, ó. A e A. Beleza. Porque aí você vai fatorar. Você vai colocar dois binômios multiplicando. Então, qual é agora o termo independente de cada binômio aí? Aí você vai pensar, produto 2 e 1, e a soma tem que dar menos 3. A soma tem que dar menos 3.
Pois bem, para a soma dar menos 3, ou o maior tem que ser negativo e o menor positivo, que aí quando somar vai dar um número negativo, ou os dois têm que ser negativos, que é justamente o que a gente tem aqui, ó, menos 2 e menos 1. Perceba que a soma menos 2 mais menos 1 dá menos 3, que é o que a gente tem aqui. E o produto menos 2 e menos 1 dá mais 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, o produto tinha que dar mais 2. Para o produto ser mais 2, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. E se a soma é negativa, então os dois são negativos. Então, menos 2 e menos 1 casou certinho. Você pode até conferir, né? Menos 2 com menos 1 mais menos 1 dá menos 3 e o produto menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, fatorei, ok? É esse o raciocínio para fazer soma e produto. Ah, Eduardo, eu acho isso muito complicado, não consigo... Calma, isso é questão de treino, certo? Por isso que eu digo que para estudar para essas provas você tem que fazer muitos exercícios para você ficar craque nisso. Bater o olho, você opa, soma e produto aqui, dá isso, beleza? Isso é questão de treino, não é difícil. Então, vamos para o próximo. O de baixo aqui, ó, a ao quadrado menos 5a mais 6. Soma e produto. Vamos lá. Dois números que o produto dá mais 6. Produto dá mais 6, vamos pensar aqui no 3 e 2 e 6 e 1. Ok, né? 6, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Beleza. Agora, a soma e a subtração de menos 5. Menos 5, 3 mais 2 dá 5. E aqui 6 menos 1, 6 menos 1 também dá 5. Opa, tem dois candidatos fortíssimos aí. Então, vamos testar. Vamos testar primeiro o de cima. A soma, o produto tem que dar mais 6. Mais 6. Então, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. E a soma ou a subtração tem que dar menos 5. Tem que dar 5, né? A soma tem que dar menos 5, né? Mas eu digo soma e subtração porque a gente sempre faz, por exemplo, se for um número negativo com um número positivo, a gente diminui e considera o sinal do maior. Então, por isso que eu falo às vezes de um jeito, às vezes de outro, isso pode talvez confundir você. Mas a soma ou a subtração dá 5. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu considerar aqui essa como resposta, ou os dois são positivos ou os dois são negativos porque o produto é positivo. Porque o produto é positivo. Então, 3 e 2, então aqui, ó, menos 3 e A menos 2. Por que eu botei menos 3? Porque a soma tem que dar menos 5. Se fosse os dois positivos somando nunca vai dar negativo. Ok? Então, o correto seria os dois negativos. Porque aí, ó, menos 3 com menos 2 dá 5. Ok? A soma. Ok? Então, aqui já encontramos a nossa resposta, 3 e 2. Ah, e o 6 e 1? Será que haveria duas respostas? Vamos pensar. Como o produto é positivo, então os dois positivos, 6 com 1 nunca vai dar um número negativo, somando, né? 6 mais 1 nunca vai dar um número negativo. E se fosse menos 6, né? E menos 6 e menos 1 daria menos 7. Então, não. Então, aqui encontrei a resposta, certo? Eu estou demorando um pouquinho para deixar claro como se faz esse raciocínio, tá? Porque na hora da prova, depois que você adquirir essa habilidade, você vai fazer rapidinho, sem estar aqui explicando, né? Então, por isso que é um pouco mais demorado. Então, beleza. Agora o outro, visto que eu já expliquei nos dois anteriores, eu vou andar um pouquinho mais rápido para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Então, aqui, ó, soma e produto. 4 é o nosso produto e 5 é a soma. Então, ó, dois números que multiplicados dão 4. 4 e 1. E somados ou subtraídos possam dar 5.
4 e 1, né? 4 mais 1, 5. Então, ó, se o produto é positivo, é porque ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Visto que a soma é negativa, então tem que ser negativa. Então, menos 4 e A menos 1. Fatorei. Aí o que eu faço para conferir? Vamos conferir produto. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, ok, correto. E menos 4 mais menos 1 dá menos 5, tá correto. Eu sempre faço a prova real, ou seja, o caminho de volta para conferir se meu raciocínio foi correto, ok? Beleza, vamos aqui para o outro, fatorar o outro aqui. Eu fiz esse daqui, agora aqui, ó, A2 menos 7A mais 12. Então, dois números que multiplicados dão 12, que somados subtrai a disposição dá 7. 4 e 3. 4 e 3, 4 mais 3, 7. Então, A menos 4 e A menos 3. Vamos conferir, ó. Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Menos com menos, mais. E menos 4 com mais menos 3 dá menos 7. Ok? Então, tá lá. Então, aqui vamos substituir aqui a fatoração. Ó, A menos 2 e A menos 1 sobre A menos 4 e A menos 1, certo? Aqui é a divisão. Como é que a gente opera a divisão entre frações? A gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ok? Então, já vou aqui inverter. Inverter é o numerador, passa a ser denominador, e o denominador passa a ser o numerador. Então, aqui, ó, esse denominador aqui vai passar a ser numerador. Então, vou pegar ele aqui fatorado, que é A menos 4 e A menos 3, certo? E aqui o numerador passa a ser denominador. Então, vai ficar A menos 4 e A menos 1. Ok? Beleza, então agora fatorei, certo? Ficou um pouquinho assim, tá nessa questão, calma, porque eu estou explicando tudo certinho para você entender o raciocínio. Mas depois que você adquirir essa habilidade, vai ficar fácil, olha só. Então, aqui agora a gente vai simplificar o numerador com o denominador. Então, aqui, ó, perceba que eu posso cortar esse A menos 4 com A menos 4, ok. Eu acho que eu errei aqui, aqui eu botei A menos 4, não, aqui, esse daqui, aqui é 3, deixa eu consertar aqui. Aqui, consertando aqui. Aqui copiei errado aqui, me confundi com esse daqui, que é 3 e aqui é 2, ok? Então, vamos lá. O que mais eu posso cortar aqui? Ó, eu posso cortar esse 1 com esse 1, esse A menos 3 com esse A menos 3, esse A menos 2 com esse A menos 2. Olha que legal! Deu 1. Muito cuidado com isso, dá 1, tá? Quando corta-se tudo, dá 1. Já vi muita gente chegar até aí e colocar 0. Não, 0 não. Na divisão, quando você corta tudo, dá 1, ok? Então, a nossa resposta, letra D de dado. Ok? Questão tranquila de simplificação. Quando some produto, galera, é para fatorar trinômio de segundo grau, tem que estar no sangue. Bater o olho num trinômio de segundo grau, some produto, você já faz então a fatoração, ok? Então, vamos para a próxima questão. Essa questão é bem interessante. Ó. Sendo um hexágono regular escrito em um círculo de raio 2, calcule a medida da diagonal maior desse hexágono e assinale a opção correta. Olha, pessoal, essa daqui é uma questão muito tranquila. Primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é a diferença entre inscrito e circunscrito. Inscrito é aquilo que está dentro. Circunscrito é aquilo que está em torno, que está fora
né, as margens, ok? Essa é a definição. Então, aqui ele diz que um hexágono regular está inscrito. Então, o hexágono está dentro da circunferência, certo? Ou também poderia dizer aqui que a circunferência está circunscrita ao hexágono, tudo bem? É aquela mesma historinha do sob ou sobre, né? Sobre significa que está em cima, sobre significa que está embaixo, é a mesma coisa, mesma relação, mesma conotação do circunscrito e inscrito, ok? Mas tem que ficar claro para a leitura você não se confundir. Então, sendo um hexágono regular inscrito, então o hexágono, vou desenhar aqui um hexágono, é um polígono de 6 lados. Um hexágono ele está inscrito, ou seja, ele está dentro da circunferência. Então a circunferência está do lado de fora. Opa, dá para entender, né? Não sou muito bom assim com desenho não, mas dá para entender. Tá? Sendo um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 2. Então esse raio aqui da circunferência é 2. Daí ele pergunta: calcule a medida da diagonal maior desse hexágono e assinale a opção correta. Um hexágono ele tem várias diagonais, só que ele quer a diagonal maior. Você tem, o que é a diagonal? É o segmento de reta que liga um vértice até outro vértice que não seja os vértices adjacentes, porque os vértices adjacentes, tá aqui, ó. Esses dois vértices adjacentes, a diagonal não vai ser diagonal, vai ser o lado. Então, ele tem que ligar esse vértice, por exemplo, aqui, ele vai ter que ligar ao outro vértice que não seja adjacente. Então, esse segmento vai ser chamado de diagonal. Só que ele quer a diagonal maior, então ele vai ser aquele que vai estar ligado ao vértice oposto. Vai ser a diagonal maior, aquela diagonal que passa pelo centro, o centro do polígono, que no caso aqui vai ser o centro da circunferência. E nesse caso aqui, visto que aqui 2 é o raio, então esse outro lado aqui também vai ser, ó, 2. Então qual vai ser o tamanho dessa diagonal? 2 mais 2, 4. Então, letra A. Simples assim, não teve conta. Tudo bem? Então aqui eu digo que a dificuldade talvez seria montar o desenho, né? E verificar, tá inscrito, então tá dentro, então o hexágono tá dentro, e daí, né, fácil a gente deduziria então que essa diagonal vai ser o diâmetro da circunferência, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, também, ó, vai passar pelo centro, porque o meu polígono não está perfeito, essa reta aqui não ficou tão perfeita, mas dá para entender, né? Então, tá vendo aqui, ó? Essas são as 3 diagonais que passam pelo centro, elas vão ter o mesmo tamanho. Vai dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, ok? Tranquilo? Então essa configuração é muito boa você já mentalizar essa configuração, porque fica mais fácil de você distinguir o que é a apótema. A apótema é aquele segmento que liga o centro do hexágono até o lado oposto. Então esse segmento aqui, ó. Por que não é esse daqui do lado? Porque tem que ser o menor segmento. É a distância entre um ponto, que é o centro, até a reta, vai ter que formar um ângulo de 90 graus. Ok? Tudo bem? Beleza, então, tranquilo, letra A. Questão assim que você vai fazer em menos de 1 minuto numa prova. Beleza. Essa questão 24 também é uma questão clássica assim, de desconto, de acréscimo, envolvendo porcentagem, tá? Vou ler para vocês. Para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Então ele deu um desconto de 10%. Depois que houve uma recuperação nas vendas, decidiu restaurar o valor antigo. Sendo assim, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em... Então, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em... Aqui cai na tentação dizer que ele vai ter que dar um acréscimo de 10% novamente, só que não é isso,
certo? Mas antes de a gente entender essa parte de desconto, eu vou explicar algo aqui que é importante para fazermos esse tipo de cálculo, que é o nosso fator multiplicativo. Fator multiplicativo. O que é esse tal de fator multiplicativo? O fator multiplicativo é um valor decimal que vai estar associado ao preço, ao nosso capital, ao nosso valor dado, que vai expressar o resultado final do desconto ou do acréscimo, tá? Então eu vou explicar isso de uma forma diferente, de uma forma que vai ficar mais claro. Quando você dá um desconto de 10%, qual vai ser esse fator multiplicativo? A gente considera que a base que o percentual ele é equiparado a um número 1, tá? Tipo assim, por exemplo, se eu pegar x, né, e não apliquei desconto nenhum, vezes 1 vai dar x, ok? Porque não apliquei nem desconto nem acréscimo. Esse 1 é como se fosse equivalesse ao meu 100%, ok? Quando eu digo assim, vou aplicar um desconto de 10%, por exemplo, um desconto, vou explicar desconto ou um acréscimo. Por exemplo, um desconto de 10% significa que o fator multiplicativo vai ser 0,9. Eu tiro 0,1, 10% vai equivaler a 0,1. Então, eu tiro 0,1 de 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma mercadoria que custa R$100 e eu quero aplicar um desconto de 10%, qual é o número que eu vou ter que multiplicar para dar logo o resultado que corresponderá a esse desconto de 10%? Seria 0,9. Então, vai dar R$90. Então, esse fator multiplicativo é o número que eu multiplico a esse capital, que já vai dar logo o resultado correspondente ao desconto. Ele não vai dar o desconto. O desconto aqui foi de R$10, que corresponde aos 10%. Correto? Mas esse fator multiplicativo é o número que eu já multiplico, que já vai me dar o resultado final. Ok? Então é muito importante você entender o que é esse fator multiplicativo. Por exemplo, para um desconto de 15%, o fator multiplicativo vai ser 1 menos 0,15, ou seja, 0,85. Para um desconto, sei lá, de 30%, o nosso fator multiplicativo vai ser 1 menos 0,3, que é 0,7. Um desconto de 5%, aí muito cuidado, tá, pessoal? Porque aqui, pessoal, muita gente se confunde. É 1 menos 0,05, que é igual a 0,95. Então, para desconto, esse fator multiplicativo aqui é sempre calculado da seguinte forma: 1 menos a porcentagem, certo? 10%. 10 é 0,1, então é 1 menos 0,1. 15%, 1 menos 0,15. 30%, 1 menos 0,3. E se fosse acréscimo? Se fosse acréscimo, vou separar aqui. Seria, se fosse acréscimo, por exemplo, acréscimo de 10%, seria, o fator multiplicativo seria 1 mais 0,1. E aqui, que daria 1,1. Aqui o fator multiplicativo seria, por exemplo, um acréscimo de 15%, seria 1 mais 0,15, que daria 1,15. Ok? É sempre 1 mais ou 1 menos. 1 menos para quando for desconto e 1 mais para quando for acréscimo. Ok? Esse fator multiplicativo vai ser o número que, multiplicado ao capital, ao valor que eu tenho, já vai me dar o resultado
que corresponde ao valor com desconto, ou o valor com acréscimo, ok? Essa noção de fator multiplicativo é muito importante, porque simplifica muito as nossas contas. Vou ler novamente a questão. Para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Então, ele reduziu, ou seja, ele deu um desconto de 10%. Então, qual vai ser o nosso fator multiplicativo? Então, ó, desconto de 10%. O nosso fator multiplicativo vai ser 0,9. Então, se o produto custava P, ele vai passar a custar quanto? P vezes 0,9. Então, se o produto custava P, ele vai passar a custar P vezes 0,9, porque foi aplicado um desconto de 10%. Depois que houve uma recuperação nas vendas, decidiu restaurar o valor antigo. Então, eu quero saber qual é o número que eu vou multiplicar aqui, x, para recuperar o valor inicial. Ou seja, para que o resultado, vou colocar aqui borracha, para que o resultado dê P de volta. Então, vou ter que resolver essa equaçãozinha. Qual o valor? Né? O valor com desconto é P vezes 0,9. Qual o valor x, né? O valor decimal x que eu vou ter que aplicar? Qual seria o fator multiplicativo aqui? O x é o fator multiplicativo que vai restaurar o preço do produto. Então, x vai ser igual a P sobre P vezes 0,9. Então, ó, P corta P, então vai dar 1 sobre 0,9. Essa conta aqui vai dar 1,11 infinitamente. Ou seja, deu 1,11. 1,11, eu vou aproximar aqui para 1,11. Qual foi o acréscimo dado? O acréscimo foi de 11%, porque lembra, o F é 1 mais 0, tanto, mais o valor do acréscimo, o valor percentual do acréscimo. Como aqui deu 1,11, então eu somei 11%. Então, o valor foi 11%. 1,11. Então, em relação a 1, foi acrescido 0,11, 11%. Ok? Tranquilo? Então, a resposta, letra B. Tudo bem? Tranquilo? Questão assim, aqui eu estou demorando um pouquinho porque eu estou explicando os fundamentos, né, do raciocínio, certo? Mas na hora da prova, você só vai se ater a essa parte aqui, visto que você já fez muitos exercícios, já viu muitas questões dessa, e na hora da prova ali você, rapidinho, Talvez aqui a parte que vai demorar mais é só fazer essa conta aqui, de 1 dividido por 0,9. Na hora você não vai ter calculadora, então você vai ter que fazer na mão, ok? Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Questão 25. Olha, essa questão aí é uma questão muito tranquila, é um pouquinho trabalhosa, mas é uma questão de inequação de quociente de segundo grau, certo? Como é que a gente resolve uma inequação? Seja ela com polinômios de primeiro ou segundo grau, você tem um roteiro para resolver equações, certo? Primeiramente, o que a gente observa aqui? Aqui é 5 dividido por x menos 1 maior que 1. Para resolver a equação, você sempre tem que ter desse lado aqui, o seu lado direito, o valor zero, certo? Então, você vai ter que arrumar essa expressão a fim de que chegue aqui a zero. Então, como é que você vai fazer isso? Vamos arrumar então aqui, ó. 5 dividido por x menos 1. Aqui o 1 passa para o outro lado como menos 1 maior que zero. Aí a gente vai tirar o MMC, né, entre x menos 1 e x menos 1. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar x menos 1. Muito cuidado, galera, com esse menos aqui. Por quê? Porque vai ter que vir aqui entre parênteses. Eita, deixa eu escrever direitinho aqui para
não ficar ruim aqui. Então, borracha, já foi. Caneta, -1, ok? E aqui vai ficar, o MMC vai dar x menos 1, e aqui maior que 0. Então, chegamos aí. Olha, perceba que eu botei entre parênteses para mostrar para você o seguinte, que esse menos aqui, ele vai inverter o sinal desse binômio que está dentro do parênteses. Por isso que eu coloquei parênteses. Muitos alunos esquecem de colocar esse parênteses e aí escreve 5 menos x menos 1. E não é isso. Porque olha só como vai ficar. Ó. X, aí o menos inverte o sinal do que está dentro do parênteses. Mais 1. Certo? E aí daria diferente se eu não colocasse esse parênteses. Certo? Maior que 0. Eu vou continuar aqui só para poder, desse lado aqui, só para poder ficar com esse outro espaço aqui de baixo melhor. Então vai ficar 5. Vou voltar aqui para aí. Deixa eu já ajeitar aqui. Tá. Então vamos nós. Então vai ficar 6 menos x dividido por x menos 1 maior que 0. Tudo bem? Então, o objetivo de arrumar é você chegar numa expressão desse tipo aqui, ó. Desse jeito aqui. É uma do lado esquerdo toda a incógnita, né, a expressão, e do lado direito 0, ok? Aí, como é que a gente então resolve uma inequação? É sempre da mesma forma, seja ela do primeiro grau ou do segundo grau. A gente vai ter que descobrir as raízes, 6 menos x das expressões que estão no denominador. Então, aqui vai ficar x igual a 6. Eu passei x para o lado direito e o 6 ficou, então x igual a 6. Tá. E aí eu vou ter que estudar os sinais da expressão que está no numerador e da expressão que está no denominador. Então, essa é uma reta que tem decrescente, né? Então, ela é uma reta assim, cuja raiz aqui, ó, bolinha aberta, porque ali é maior, é 6. Então, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Do outro, mais, menos. Aqui no denominador, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Então, aqui ó, vai ser decrescente, porque o valor... Por que é decrescente, Eduardo? Porque aqui ó, o valor que acompanha x aqui é 1, 1 é positivo, então positivo ela é crescente. Então, aqui é menos, aqui é mais, e aqui o valor é 1, ok? Tudo bem? E aí, para a gente resolver a inequação, essa é uma inequação quociente, porque é um polinômio dividido por outro polinômio. Então, eu vou ter que fazer o estudo dos sinais para determinar qual que vai ser maior que 0 ou qual que a parte que vai ser menor que 0. Então, a gente sempre vai fazer da mesma forma. A gente vai fazer aqui o quadrinho de sinal. A gente vai colocar aqui a expressão que está no numerador, que é 6 menos x, e aqui a expressão que está no denominador, que é x menos 1. As raízes elas têm que estar em ordem crescente, do menor para o maior, então aqui é 1 e aqui é 6. Esse 6 é resultado desse daqui, do primeiro, e o 1 é do denominador. Tá aqui, bolinha aberta, por quê? E é muito importante isso, gente, bolinha aberta ou bolinha fechada. Porque aqui ó, não tem o igual, certo? Então o intervalo é aberto, então por isso que eu coloquei bolinha aberta aqui para as raízes. E agora eu fiz aqui ó, desse lado o estudo dos sinais, agora eu vou aplicar no meu quadrinho de sinal. Então para o numerador eu tenho antes da raiz, primeiro é mais, depois da raiz é menos. Aqui, antes da raiz, primeiro é menos, ó, antes da raiz é menos, depois da raiz é mais. Então, é menos, mais, mais. E como se trata de um quociente, aí eu vou fazer aquela regrinha dos sinais, na divisão dos sinais, na regrinha dos sinais para a divisão. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Certo? E ele quer os valores maior que 0, ou seja, maior que 0 é positivo. Então, tá aqui, ó, entre 1
e 6. Tá aqui, ó, um intervalo aberto que vai de 1 a 6 também aberto. Essa vai ser a solução dessa inequação, certo? 1 ao 6, letra E. Ok? Tudo bem? Sempre quando você tiver inequação, seja ela do primeiro grau ou do segundo grau, você sempre tem que seguir esse roteiro, certo? Primeiro chegar numa expressão em que você tenha zero aqui, ajeitando, aí você vai aplicar lá um MMC, fazendo a conta, lembrando, muito cuidado com esse sinalzinho de menos para não errar na hora de colocar lá o parênteses, inverter o sinal, depois encontrar as raízes para o numerador, para o denominador, fazer o quadrinho de sinal com atenção, observando se é aberto, intervalo aberto ou fechado e expressar então a sua resposta, ok? Tranquilo? Então aqui resposta letra E, ok? Vamos então para nossa próxima questão. Questão 26. Eu não sei se esse vídeo está ficando muito longo, mas a gente vai indo, né? Porque você está percebendo que eu estou explicando, dando os macetes pertinentes a cada questão. Então vamos lá, questão 26. Sendo x real, tal que seno de x é igual a m menos 1 sobre 2 e cosseno de x é m mais 1 sobre 2, determine o conjunto dos valores de m e assinale a opção correta. Então aqui ele quer os valores, o conjunto dos valores de m, certo? E aqui ele te deu uma expressão para seno de x, em função de m, e um valor cosseno de x para m. Então você vai ter que aqui você vai ter que aplicar numa expressão que relacione seno de x com cosseno de x. Falou em seno e cosseno de x, qual é a fórmula que você tem que ter na mente? É a equação fundamental da trigonometria, que é aquela seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ok? Certo? Essa é a equação fundamental da trigonometria. Então, vamos aplicar os valores acima nessa equação e aí vamos encontrar um valor para m, ok? Então, vamos lá, tranquilo, ó. M menos 1 sobre 2, tudo ao quadrado, mais m mais 1 sobre 2, também ao quadrado, igual a 1, ok? Então, vamos lá. Resolvendo aqui, ó, binômio ao quadrado vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Mais, aqui também, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né, porque ali é mais, então aqui fica mais também. M mais 1 sobre 4. Isso igual a 1, ok? Tudo bem? Agora aqui, ó, o denominador é 4 nos dois, né? Então já vou passar esse 4 para o outro lado. Lembra daquela regrinha do x da Xuxa? Né? Alguns professores falam assim, x da Xuxa, multiplica cruzado. É o que nós vamos fazer aqui. É como se aqui tivesse 1 aqui, você vai multiplicar cruzado. Tudo bem? Mas aí já vou simplificando. Vou aqui, ó, fazer esse com esse, visto que aqui é mais, então não tenho que me preocupar em inverter o sinal da segunda expressão, que seria essa daqui. Então, ó, m ao quadrado com m ao quadrado dá 2m ao quadrado, né, visto que o denominador é o mesmo, né, menos 2m com mais 2m eu corto, e 1 com 1 dá 2. E aqui, esse 4 aqui, vou botar aqui sobre 4, igual a 1. Agora eu multiplico cruzado, 2m ao quadrado mais 2 igual a 4. 2m ao quadrado igual a 2, né? 4, aí passa para cá, menos 2, vai dar 2. M ao quadrado igual a 1. Aqui, pessoal, muito cuidado. Eu já vi muita gente chegar aqui nesse ponto, né? M ao quadrado igual a 1. Ah, M igual a 1. Pronto, M igual a 1 tem resposta? Aí até a pessoa, de repente, vendo a resposta, pensaria, não tem só o mais 1, mas tem o menos 1. Aí ele poderia lembrar. Mas aqui você não pode se esquecer que M ao quadrado igual a 1
A resposta para isso é m igual a mais ou menos 1. Então a solução é mais ou menos 1, tá? Muito cuidado quando se chega numa expressão desse tipo, porque eu vejo muita gente só considerando o positivo e esquecendo do negativo, tá ok? Então, resposta letra B de bola. Tudo bem, galera? Então aqui, essa expressão aqui é fundamental você não se esquecer dela. Viu uma expressão com seno e cosseno? Essa você tem que estar com ela na mente. Aquelas regrinhas do minha terra tem palmeira, onde canta sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Aquela regrinha de soma e subtração de seno e cosseno, lembra? Né? Tem esse macetezinho que que eu aprendi lá na época lá dos meus estudos, né? Eu sempre passo para os meus alunos, que ajuda a lembrar. Tem um que uma aluna me passou, que é coça, coça, senta, senta, que é o do cosseno, né? É a soma de dois ângulos, é cosseno da soma, né? Coça, coça, senta, senta, enfim. Então essas formulazinhas vocês têm que estar com elas decoradas, ok? Tudo bem? Beleza? Ok, então vamos para a próxima questão. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito extenso. Eu vou fazendo parcelado a resolução. A próxima é a 27 e eu vou resolver no próximo vídeo. Até mais!